Meu nome é José Luiz Runco, médico ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de joelho e traumatologia desportiva. Nosso tema de hoje aborda as lesões e prevenções dos membros superiores. Quando você fala em medicina do esporte, você tem que pensar muito mais da prevenção do que tratar a lesão. E é fundamental que você encontre trabalhos que venham fortalecer a sua musculatura do ombro através de exercícios específicos de musculação, através de exercícios específicos de equilíbrio da articulação, através de exercícios de alongamento, para que você evite as lesões, por exemplo, do chamado manguito rotador, que é uma estrutura que envolve músculos e tendões do ombro que compromete o movimento do ombro para abrir, para levantar o braço. É lógico que existem alguns traumas, por exemplo, a fratura da clavícula. Por mais que você esteja com a prevenção, você, diante do trauma, fica difícil. Porém, da sua recuperação da fratura de clavícula, que pode ser tratada de alguma maneira conservadora, mas na sua grande maioria o tratamento é cirúrgico, você vai encontrar na hora da reabilitação também trabalhos específicos para fortalecer esses grupamentos musculares. As lesões do cotovelo, uma coisa muito comum é o chamado cotovelo de tenista, que é a epicondilite, que é uma patologia comum para as pessoas que praticam tênis, mas que também acontece nos traumas. A queda, ela é responsável, às vezes, por lesões no cotovelo, que levam à cirurgia de reconstrução do cotovelo, já que nele existe, além de ossos, existem ligamentos que obrigam a ter essa reconstrução. Uma outra patologia comum, que também acontece no cotovelo, é a chamada luxação do cotovelo, em que o cotovelo se desfaz, que é a perda da congruência articular. Na sua grande maioria, a luxação de cotovelo é tratada de maneira conservadora, porém, em alguns casos, necessita de procedimento cirúrgico. Na sequência dos membros superiores, temos as fraturas do antebraço, também por queda, que normalmente requer procedimento cirúrgico, e isto é mais comum até no atleta não profissional. Às vezes o sujeito escorrega, cai mal e faz a fratura dos ossos do antebraço, que na sua grande maioria é de indicação cirúrgica. As fraturas de punho, principalmente as fraturas do chamado radiodistal, que acontece com quedas, isso é comum acontecer na queda da pessoa idosa, mas nas atividades esportivas ela é presente, como também a fratura do escafoide, que é um ossículo que nós temos no punho, e esse tipo de fratura, normalmente com indicação cirúrgica, e as fraturas dos metacarpianos e falange, que é mais comum em esporte de trauma. Vôlei, você tem muita fratura de falange, a fratura do metacarpiano nas pessoas que têm traumatismo na mão. A gente não tem muita noção, a gente acha que na nossa mão só existe tendão e osso, mas na verdade nós temos músculos internos que precisam ser trabalhados, e quando eles fortalecidos, eles ajudam a prevenir essas lesões, principalmente as lesões por sobrecarga. É mais fácil você ter lesão por sobrecarga numa pessoa que não faz exercício de fortalecimento da musculatura, de trabalho de alongamento, do que a pessoa que se preocupa em manter essa estrutura trabalhada. E uma maneira também que você tem de avaliar se essas estruturas, principalmente, especificamente o ombro, estão seguras é a avaliação isocinética. Você vai ter noção quais os grupos musculares que precisam de trabalho de fortalecimento, quais os grupos musculares que estão desequilibrados, se é mais pela parte da frente, se é mais pela parte de trás. Normalmente a avaliação isocinética é encontrada em quase todos os clubes de futebol que disputam a primeira e a segunda divisão, e hoje você vai encontrar locais no mercado
que fazem avaliações ocinéticas, que tem sua recomendação como profilaxia de lesões nos membros superiores. É fundamental, antes de iniciar a atividade esportiva, tenham um parecer de um cardiologista, de preferência até um cardiologista com experiência em cardiologia esportiva, na parte mais da medicina esportiva. A gente vai praticar esporte, a gente gosta de praticar esporte, a gente sente a necessidade do esporte, mas é importante que o nosso corpo esteja preparado para praticar esporte. Encontro vocês no próximo vídeo.